Olá, eu sou Alice Carvalhais, nutricionista materno-infantil. Criei esse canal para poder esclarecer as dúvidas mais comuns que chegam ao meu consultório, dúvidas relacionadas à alimentação na gestação, em relação à amamentação, em relação à introdução alimentar dos bebezinhos, em relação à criança que come demais, a criança que não come, a criança que come mal e, claro, em relação à alimentação de toda a família. Mas hoje eu quero que você conheça um pouquinho mais quem sou eu e que você conheça também um pouquinho mais sobre a minha história. Desde quando eu entrei na faculdade, que eu era apaixonada, eu me apaixonei por nutrição. E eu ficava esperando, imaginando como que seria o dia que eu me formasse, que eu pudesse atuar, na minha área. E como nem tudo são flores, eu fiquei sem emprego por um ano. Eu não consegui trabalho na minha área por um ano, eu chorava todos os dias, sonhando com o dia que eu ia conseguir um emprego. Eu tinha um sonho específico de entrar em um lugar chamado Instituto Mineiro de Endocrinologia, que é onde eu trabalho até hoje. Mas para eu conseguir entrar lá, eu tinha que me especializar em algo que ninguém lá dentro era especialista. E lá já tinha uma nutricionista materno-infantil. Então eu fiz nutrição geriátrica e entrei. Aí, o tempo foi passando, passaram-se alguns meses, a nutricionista materno-infantil saiu do instituto e eu acabei assumindo os pacientes dela, ficando com as crianças que chegavam. Aos pouquinhos eu fui dando adeus para a nutrição geriátrica, trabalhando com emagrecimento, que eu amo até hoje, que tenho bastante experiência, e fui assumindo as crianças maiorzinhas que chegavam. Em geral, eram crianças que estavam com sobrepeso, eu não havia me aprofundado muito na área materno-infantil, mas como eu era jeitosa com criança, eu acabava atendendo essas menininhas que chegavam lá. Passaram-se alguns anos e eu realizei o maior sonho da minha vida, um sonho de infância. Fiquei grávida. Parece até engraçado uma criança sonhando em ficar grávida, mas eu realmente sempre quis ser mãe. Eu tinha mania de passar na frente do espelho e ficar estufando a barriga, imaginando como é que seria no dia que eu tivesse uma barriga de verdade, um bebê para chamar de meu. Foi um misto de medo e alegria intensa e eu curti muito minha gestação e tive a minha sonhada Júlia, a minha filha que já era chamada pelo nome muito antes de existir e que hoje é a minha musa inspiradora. A impressão que eu tenho é que no dia que a minha filha nasceu, eu levei uma pancada na cabeça, desmaiei e acordei outra pessoa. Eu acordei mãe. Acordei totalmente diferente de quem eu era. E eu não sabia falar de mais nada que não estava relacionado a crianças. Eu tinha tanto prazer de ser mãe e de estar envolvida e mergulhada nesse mundo materno-infantil. Eu amava tudo relacionado a bebês. E apesar de todas as dificuldades que existem no primeiro ano de vida de uma criança, que não são poucas, eu dei início aos dias mais lindos, doces e bem vividos da minha vida. Curti cada momento. Quando eu estava feliz, eu estava intensamente feliz. Mas quando eu estava em pânico, eu estava exageradamente em pânico. Apesar de amar ser mãe, a maternidade não foi tão mágica quanto eu idealizava. Eu descobri que existiam muitas dificuldades e cometi muitos erros, principalmente na amamentação e na alimentação da minha filha. Eu achava que como nutricionista isso não ia acontecer, mas eu não tinha domínio nenhum sobre a nutrição do bebê. E foi aí que eu comecei a correr atrás do assunto, comecei a estudar um pouco mais e me aprofundar, tentei corrigir o que dava tempo e tentei prevenir aquilo que eu podia prevenir com todo o meu conhecimento. E felizmente até hoje eu colho lindos frutos por todo esse esforço. Aos poucos eu voltei a trabalhar e quando chegavam mães no meu consultório, eu nunca tive tanto interesse em saber um pouco mais sobre a vida de mãe, sobre a rotina delas. Quando chegava uma grávida, então as consultas eram gigantescas, porque era tanta coisa que a gente tinha para falar. E aí eu me dei conta que já estava passando da hora de eu me especializar e trabalhar com o assunto que eu mais gostava, que era a nutrição materno-infantil. Foi assim que eu virei Alice no País das Comidinhas, aliando toda a prática que eu havia adquirido na maternidade com o conhecimento científico que eu fui adquirindo com os meus estudos e com minha nova especialização e ajudando mamães em pânico a fazer na hora certa o que é certo. Então, se você está grávida, se está com dificuldades na amamentação, se está na hora de introduzir os alimentos ao seu bebê e você está perdidinha, se o seu filho come pouco, se o seu filho come mal, se o seu filho come demais, se o seu filho resolveu selecionar os alimentos, se você não sabe mais como lidar com esse problema, se você é mãe, pai, avó, babá, simpatizante pelo assunto, se você está tentando engravidar, não deixe de se inscrever nesse canal e receber todas as semanas um vídeo sobre o delicioso mundo da nutrição materno-infantil. Seja muito bem-vindo!